Prezados, agora vamos ouvir Dr. Paulo Quezado, maior expoente do direito criminal cearense, 45 anos de advocacia criminal. Gostaria de recebê-lo com a salva de palmas. Seja bem-vindo, Dr. Paulo Quezado. Muito obrigado, viu? Já. Eu posso considerar-me que hoje é só emoção, e quero ao mesmo tempo louvar o trabalho do Talvani em, com a equipe, organizar todo esse seminário, basicamente um seminário nativo, como os pernambucanos fazem. Os pernambucanos são doidos pelos pernambucanos, já os cearenses são meio arredio aos cearenses. Gosta às vezes de gente da fola embolada, não considera muito o braxéfalo, chamado cabeça chata. Eu entrei aqui no seminário da Prainha com muita saudade. Eu cheguei aqui nos anos 70. Lembrei muito aqui de um cidadão chamado Léo Arlindo, que pouca gente sabe que é Dom Aloysio Loscheider, um jurista, relator do Código Canônico, de uma sapiência incrível e de uma humildade que não se concebia. Era pároco numa igreja mineira quando o Vaticano mandou recrutá-lo para que fosse professor de hermenêutica jurídica. Certa feita, eu conversava com Dom Aloysio e não estava na lembrança quem era Dom Aloysio. Li lá um texto e fiz a minha interpretação péssima e quis teimar com Dom Aloysio, na expressão bem nordestina. Ele disse: Paulo, quando esse artigo foi redigido, a nossa relatoria, Dom Aloysio, me desculpe, o senhor relator do código, com toda a sua sapiência, é um caboclo da aurora, contrariando tudo, é muita ousadia, desculpe-me. Ele começou a rir. Então foi uma grande lembrança quando eu entrei aqui nos umbrais do seminário da Prainha, um seminário que norteia toda a cultura do estado do Ceará. Se vocês quiserem observar, ao lado ali da igreja, da célebre igreja da Prainha, você encontra o mural de 1865 praticamente até hoje. Em 1875 você vai ter um candidato a santo chamado Padre Cícero Romão Batista. E nessa mesma turma havia dois que eram os mais aculturados da turma: José Marrocos e Clóvis Bevilacqua. E eu estou louco para encontrar aqui nos arquivos o ato que exclui os dois da formação teológica, porque eram filhos de padre. Ser filho de padre naquela época não era surpresa alguma. Mas como Bevilacqua era um conhecimento maior do que muita gente, e o Zé Marrocos desafiava o francês lazarista Padre Chevalier, o jeito que tinha era tirar os dois daqui. O Zé Marrocos era o homem que travava a greve, que tratava de muita coisa aqui dentro, e era primo do Padre Cícero. O Padre Cícero de uma sobrenaturalidade impressionante, e o Zé Marrocos já discutia DNA. E o Bevilacqua, o maior jurista da América, o Ceará deixou fazer uma besteira, tirar o nome do código Bevilacqua, não houve uma manifestação deste Ceará, e transformar em Miguel Reale. Só para isso. Esse código não mudou demais não, a estrutura é a estrutura Bevilacqua. Agora fiquem sabendo que só foi uma coisa de mudança. Como o maior panteão da independência nacional é aqui na Praça dos Mártires, aqui de frente à Santa Casa de Misericórdia, é o placeio público, onde muitos foram executados, foram assassinados na Confederação do Equador. E aqui no Ceará não se trabalha com relação a isso. Agora, no processo de independência, lançaram 6 livros maravilhosos, coordenados por um caboclo do Juazeiro que mora em Brasília, chamado Jeová Sobreira. Vocês vão ler e respirar a história. Mas
eu vim aqui foi fazer outra coisa. Lembrei de uma trovinha de um homem chamado Mozart Cardoso de Alencar, médico, cientista da trova, em que um colega dele do Recife, ele médico, o colega era advogado, e veio fazer um júri no Juazeiro, e convidou para que ele assistisse. E lá o médico, o advogado, só falando da sua história. Aí ele fez uma trovinha e colocou: doutor fulano de tal, deixe de falar ao Léo, o senhor veio falar da sua vida ou defender o réu? Pronto. Essa situação que eu vim falar aqui. Qual é o nosso tema, Talvani? Hein? Qual é o nosso tema? Eu sei, rapaz, eu estou deixando a coisa em suspense. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que a evangelização de amanhã, lida em toda a igreja católica do mundo, é do terceiro domingo da quaresma. Se é terceiro domingo da quaresma, o livro do Êxodo trata de Moisés levando a sua varinha com os anciãos para conseguir água para os seus patrícios que estavam revoltados, mesmo da libertação da escravidão. A segunda leitura é Paulo aos Romanos, dizendo que a rocha é também água. E o Evangelho de João resiste à samaritana, não querendo ser de algo ao Cristo que estava sedento. E no diálogo Cristo diz que é a água viva do mundo. Então estamos abrindo aqui a nossa conversa. A nossa conversa é sobre vitimologia. A nossa conversa é o júri e a vitimologia. O júri que tem como expoente um cearense chamado Olavo Oliveira. Eu fiquei decepcionado porque eu cheguei numa universidade e perguntei quem era Olavo Oliveira. E um aluno muito afoito disse: é o nome de um presídio. Pronto. Aí eu disse: pronto, eu estou certo. Era um dono no presídio mesmo, ele acertou pela metade. Mas Olavo Oliveira é um homem natural de Granja, um intelectual profundo, professor da Universidade Federal do Ceará de Direito Penal e naquele tempo chamava Judiciário Penal, Processo Penal, e escreveu um livro chamado Do Delito de Matar, que eu vou mandar esse livro para vocês no Zap. Esse livro foi reeditado pelo Tribunal de Justiça, revisto pelo meu saudoso amigo Jeová Lemos Cavalcante, e mandar também um livro que foi um discurso dele em 1946, quando em 1937 Getúlio tirou, através do Francisco Campos, seu ministro da Justiça, o júri da sua soberania. Quando ele tirou o júri da sua soberania, ou seja, o tribunal podia reformar a decisão do júri com relação à condenação. O Olavo Oliveira, na Constituição de 46, como senador representando o Ceará, fez um discurso em defesa da permanência do júri na Constituição, com toda a sua formação, e gerou o júri na Terceira República. É outro livro que eu vou mandar para vocês, que vocês leiam e tenham uma noção da situação, porque o que falta hoje ao profissional, ao estudante do dia a dia, é a cultura, é o conhecimento. Não é uma formação só para um concurso, para um exercício da advocacia, é o conhecimento. Então, eu vou dar um toque para vocês sobre o papel da vítima. Até 1948, a vítima teve no século XVIII alguma coisa referente a um fundo para as vítimas, teve no Código Criminal do Império alguma situação sobre vítima, e daí em diante esquecido, no Brasil principalmente. Em 1948, um homem chamado Mendelssohn lançou as bases de uma ciência chamada vitimologia, o estudo da vítima para o direito penal. A vítima é esquecida, era frontalmente esquecida, não se falava em vítima, e isso fez a base para um estudo internacional, o estudo mundial da vítima. Esse judeu, num congresso em Israel, ele lançou as bases da vitimologia. E uma coisa importante, em 1973 é lançado no Brasil um livro
que vocês podem apanhar. O nome do livro é Vítima, de um desembargador, de um magistrado chamado Moura Bittencourt, onde dá um bom trabalho a análise desse livro do Moura Bittencourt sobre vítima. E ele fala em todos os sentidos na vítima. Por exemplo, no tribunal do júri, onde é que está a vítima? Principalmente na legítima defesa. A legítima defesa, o papel mais frontal para uma possível absolução, para um excludente de ilicitude, para que o fato não seja ilícito, é a legítima defesa, a vítima na legítima defesa. Primeiro, linha com relação ao tribunal do júri. Segundo, o júri traz como também uma tese a chamada violenta emoção. Também, injusta provocação da vítima. Injusta provocação da vítima. E a vítima está inserido principalmente nessas duas situações, nos que diz respeito ao conceito de vítima. E você vai ter o que é chamada vítima provocadora. É aquela pessoa que vai para cima, que provoca. Às vezes ela pode ter até um desvio psiquiátrico, sendo vítima em tudo. Vocês já encontraram pessoas dessa maneira, com esse comportamento. Daí a ciência vitimologia a serviço do júri, para a absolvição e também para a condenação. O júri é o único ponto brasileiro que verdadeiramente tem a participação popular. E o direito penal é o único direito que é ciência, que envolve tudo que você possa imaginar: comportamento de vítima, comportamento de acusado. Hoje, essa coisa desse Instagram, desses grupos sociais, que está dando uma guerra tremenda, não está? Briga tremenda. Uma senhora já de alguma idade chegou lá no histórico contrariada, porque compartilhou um ataque a um cidadão, e o cidadão entrou com ação criminal e uma ação de perdas e danos. A mulher era zangada. Quando a juíza perguntou: tem acordo? Ela disse: eu me admiro e a senhora não tem o que fazer. Eu não fiz nada. E a senhora quer me processar? E seu advogado? Eu não tenho advogado não. Procure outro. Foi-se embora. Decretada a revelia, nomearam até um advogado, e ela foi condenada. Chegou a conta final 260 mil. E me procurou. Eu disse: minha senhora, o que é que a senhora fez? O senhor está igual a juíza? Não, a senhora não podia ter feito um negócio desse. Mas eu não fiz nada. Foi uma sem vergonha de uma filha minha, que disse: mãe, bate isso aqui para passar para uns parentes nossos. E eu passei. Olha que situação. E tudo isso oriundo de quê? Das chamadas redes sociais. É um perigo. Eu peço logo aos clientes: pelo amor de Deus, saia disso. Não se defendam nem ataque. Deixe correr, deixe de fofoca. Nós somos muito afeitos a fuxico. Eu tenho fuxico até quando dizia que a moça não era mais moça. Vocês não alcançaram isso, tudo a gente nova. Num bairro aqui em Fortaleza, a fofoca é toda: filha de fulano não é mais moça. Lá ela me procurou, eu no início de carreira, muito reservado. E o que é que a senhora quer? Se eu quero provar que ela é moça. Minha senhora, só prova com o exame ginecológico, exame médico legal, e pode dar complicação. Se eu não confiar na minha filha, eu confio em quem? Ela disse que está tudo zerado, tá. Então, Instituto Médico Legal, naquele tempo era IML, não é PEFOS. Mas registramos o fato. Não era, naquela época também não era boletim de ocorrência, era uma queixa. Feita a queixa, dizendo que fulano havia dito que a filha da senhora fulana não era mais moça. Era uma moça já de 25 anos, travada no mundo, andou no Rio de Janeiro e tinha muita fé. Mandou fazer. Aí eu vou buscar o exame. Olha direitinho, minha vista já era curta, eu já nasci deficiente visual. Botei minha lupa, mandei chamar a mãe. Naquele tempo era telefone fixo. O negócio deu bom? Não, minha senhora, eu quero conversar com a senhora. Não vou dizer nada. Não tinha escuta nem nada, mas não vou dizer nada. Minha senhora, aqui está muito ruim.
a cicatrização está de muito tempo e a coisa é difícil a senhora com isso provar alguma coisa. Ela disse: eu não disse que esse negócio público não prestava, eu vou procurar um doutor particular, que eu ainda confio na minha filha. E desapareceu do ar. Pegou o exame, eu não sei o que é que ela fez. Olha que coisa. Então tudo isso é questão cultural. Hoje não tem mais nada disso, né? Eu ainda acompanhei sedução, seduzir mulher virgem mediante justificável confiança, prometendo casamento. Olha que coisa. Era sedução, defloramento. Acabou-se, foi abolida a sedução. E eu ainda assisti muitas audiências, já participei de muitas audiências de sedução, que era um filme erótico. O juiz arrupiado, o escrivão, o promotor, o advogado de defesa, a menina e o rapaz. Se casasse, estava tudo resolvido, extinta a pena. Se não casasse, adeus. Eu lembro da minha terra, eu fui acompanhar um desses casos. O pai da mocinha seduzida havia sido do grupo de Lampião, depois sentou praça na polícia, andava com rifle, virou sargento, andava com rifle na lua da cela, óculos escuros, cartucheira, não vou dar o nome dele, era muito meu amigo um pouco ignorante, e soube que a sua filha de criação, havia sido seduzida. Havia um promotor na cidade e o promotor chamou as partes, mandou fazer o exame médico, a coisa deu a sedução, o defloramento, e o promotor propôs casamento. E, o artigo 217, o artigo tal, diz que você sofre processo, você não vai preso, dá sucício, você é primado, tem bons antecedentes, mas seu nome fica ruim, fica sujo, é melhor que você case. Caso não, o homem era arrochado. Caso não, mas rapaz, você não vai casar? Caso não. Muito bem. Seu Osório, que é o pai da menor, o menor não podia falar, era menor de 18. O que é que o senhor diz? Ele disse: meu artigo é o 88. Seu Osório, eu não conheço esse seu artigo não. Que artigo é esse? 238 e uma 12. Onde esse cabo se meteu, mata. Ele tem uns parentes em São Paulo, tem no Mato Grosso. Aí o promotor: o senhor está aqui ameaçando? Estou. Sim senhor, pode botar no papel. O senhor sabe que o senhor pode ser preso? Sei senhor, mas um dia eu saio. Você já pensou uma situação dessa? Aí o rapazinho de lado, hoje é até avô, meu compadre, o rapazinho de lado, aí ele disse: seu fulano. Eu disse: o nome do seu Osório é fictício, viu? O nome dele é até outro. Seu fulano, o que é que o senhor diz agora? Disse: doutor, pelo artigo do senhor não casava não, mas pelo do seu Osório pode botar os papéis. Casaram, hoje ele é avô e vive feliz. Olha que lindo, né? Sem coação, viu? Por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade. Então, gente, descontraindo essa coisa, a gente vai para a vitimologia. A vitimologia evoluiu muito, principalmente da Lei Maria da Penha. E o senhor é testemunho da Lei Maria da Penha? Sou. Por quê? Porque eu fui o defensor do marido da Maria da Penha. O processo demorou muito. A Maria da Penha sempre foi uma mulher muito forte, e ela representou a Organização dos Estados Americanos, ONU, e veio uma lei tremenda, que é essa Lei Maria da Penha. Não tem ainda, vai daqui um dia preciso, a Lei Zé da Penha. Então a Lei Maria da Penha é uma lei pesada. E como eu sou criador de uma teoria chamada teoria tropicalista do direito, teoria tropicalista do direito, o que é? É a lei que vem do Brasil e pega para a população. A Maria da Penha pegou tanto que já tem um presídio com algumas alas, algumas convivências só para a Lei Maria da Penha. Olha que situação. Eu às vezes cedinho no escritório, recebo o cidadão, ele com papel na mão, eu digo: rapaz, eu não leio direito. Leia. Aí para mim ele diz: podendo ser decretada a sua prisão preventiva. Aí o cabo espantado: doutor, pode acontecer? Se está dizendo no papel, meu amigo, quem sou eu? Quem está dizendo é o juiz. E é a única coisa hoje que mete medo em homem. Não pode mais nem falar em cesta básica, porque quando a lei veio bem levezinha, sem uma evolução legislativa, você chegava no acordo de alguma cesta básica,
E o sem vergonha chegava em casa e dizia a mulher o quê? Mulher, tu não vale uma cesta básica. Olha, então a vítima cresceu muito. Eu digo sempre, o grande símbolo do crescimento da vítima é o quê? A Lei Maria da Penha. Eu ainda tive a oportunidade de defender acusados de crimes passionais por legítima defesa da honra. Quem é que tem coragem hoje, com toda sorte de chifre que haja no mundo, de chegar num tribunal do júri e falar em legítima defesa da honra? Alguém de vocês tem coragem de fazer isso? Hein? Tem não. Eu fico desmoralizado, pois eu cheguei ainda a fazer legítima defesa da honra no início dos anos 80. Foi passando, pode procurar, é porque nesses trabalhos que vocês fazem no fim de curso, podiam fazer uma avaliação, a evolução da Lei Maria da Penha no contexto dos crimes passionais. Aí você levanta quantos homens foram absolvidos por assassinar ou produzir lesão nas mulheres. Você conhece alguma coisa? Eu fui um rapaz chamado lá no juizado da mulher, e ele chegou meio impressionado, era um homem metido arricuçado, e a mulher estava atrás de uma pensão, a pensão estava muito gorda, grande, atraso, ele apaixonado, o diabo é... Eu vou colocar para vocês depois aquela letra Evidências, do Zé Augusto e do Paulo Branco, que o Roberto Carlos interpretou agora, que mata qualquer um, não é? Evidência, prepara aí, mestre, para a gente colocar quando terminar aqui, quando eu falo, é um negócio fantástico, mata qualquer um, qualquer cidadão, como Tortura de Amor com Valdir Soriano, cantado pela Maria Crius, é outro que mata também. Eu estudo essas paixões e também as tenho. Então, gente, vocês façam um trabalho com essa natureza, como estudante, como profissional, uma coisa prática, porque faz tanta coisa que eu dizia, olha, professor passou um trabalho para fazer, professor, não dá para fazer esse trabalho porque o senhor vai dar nota baixa aos autores. Como? Eu não tenho condição, nesse quarto, quinto ano de direito, fazer um trabalho com essa natureza. Deixa que eu faça esse trabalho com casquinó, do jeito que eu estou pensando, porque eu vou ter que copiar de um, de outro, eu faço uma coxa de retalhos, e o senhor vai dar nota baixa ao jurista, não é a mim. Então, dê a liberdade para que se pense. Então essa teoria tropicalista, o livro já está desse tamanho. Eu digo, o que é a teoria tropicalista? A justiça do trabalho. Só tem justiça do trabalho aqui no Brasil. Aí você vai, é porque o Brasil é diferente. Não é não, é porque o Brasil foi o último país na América a abolir os escravos. E quem foi que disse isso a Getúlio Vargas? Joaquim Pimenta, um caboclo do Tauá. Quando ele estava pensando em editar a consolidação das leis, ele disse, presidente, vamos criar a justiça do trabalho. Por quê? Tem em algum canto do mundo? Tem não, mas tem aqui. Porque nós temos uma besteira, uma ignorância, dizer, só no Brasil. Homem, vocês deviam andar no mundo, para saber o que é o mundo, que aqui é terra boa. Um amigo meu foi agora visitar o Egito, chegou ontem morrendo de fome, comida ruim como o diabo. Eu mandei até uma paçoca para ele agora meio-dia, não vou dar o nome dele não, mas ele foi, levou a família. Eu digo, rapaz, tu não vai achar coisa boa lá não. Aí ele chegou e disse, rapaz, bom é o Brasil, bom é o Nordeste, bom é o Ceará. Aí um filho de uma sai daqui para ir comer um sanduíche lá em Miami, o bicho mais sem futuro do mundo. Ou então comer aquelas papas que faz lá na França, em Paris. Eu não quero andar nesses cantos, Nossa Senhora me defenda. Eu fui uma vez, rapaz, você vai tomar um sorvete na melhor sorveteria do mundo. Eu disse, rapaz, elas parecem com Juarez. Juarez era um amigo velho aqui que sabia fazer as coisas. Diz que o sorvete dele não tem aquela bicha, aqueles produtos químicos. Ele dá uma relação lá bem grande. E eu fui para esse negócio, um frio lascado. Por sinal, eu conto até um episódio que eu encontrei. E o frio me acabando. Quando eu cheguei lá, sabe o que era? Só essência. Ô bicho ruim, sorvete rei abusivo, bicho doce, sem futuro. E no caminho eu encontrei um cabra, assim 9 horas da manhã, um frio quase abaixo de zero, arrochando uma menina. Eu nunca tinha visto aquilo, que na Europa não tem tesão, não tem tesão. Lá não tem, a libido lá é inexistente. Aí o cabra segurando, fungando,
Eu digo, rapaz, eu meio fraco da vista, esse rapaz está doente, o que é que está vendo? Mas eu vou descobrir quem é. Com as duas braças, eu disse, valei, meu padrinho fez da minha, o meu padrinho Cício do Juazeiro. Aí ele se virou, rapaz, tu é de lá? Eu digo, sou, e tu é de onde? Eu sou de Mossoró e a moça é do Açu, no Rio Grande do Norte. Como é que o senhor soube que eu era de lá? Eu digo, meu amigo, num negócio desse, num frio desse, tu tesudo desse jeito, que só galo novo em terreiro de franga, não pode um negócio desse. Aí ele disse, mas rapaz, aí conversei com ele, tal, e disse, não, é porque ela chegou semana passada e eu estava doido aqui não tem esse negócio, sem tu olhar para a mulher. Naquele tempo não tinha nem aplicativo, mas se você na Europa, nos Estados Unidos, olhar para uma mulher, ela sorri e você acompanha, ela chama a polícia. Aqui não tem isso, meu amigo, não é? Aqui é uma belezura. Eu que na minha mocidade namorei tanto dentro de carro, que não tinha assalto, não tinha nada, era uma mãe, uma beleza, não é? Não tem, viu? Coisas maravilhosas. Gente, e a vitimologia? Papel da vítima. Sabe o que é que está faltando para a vítima no Brasil? Um fundo de reserva para prestacionar a vítima. Sofre um assalto. Normalmente a classe social em geral é miserável. Por que é que o Estado não indeniza a vítima? Ele que não dá conta da segurança pela Constituição. Então um fundo para a vítima. Não tem um fundo eleitoral para entregar dinheiro aí à malandragem? Não tem? 5 bilhões, não sei quanto, não tem isso? Para que aquele fundo eleitoral? Então um fundo para indenizar as vítimas, dentro da teoria básica da vitimologia. Um fundo que possa indenizar as vítimas, não tem outra coisa. Vocês querem alguns exemplos práticos da vitimologia? Lá no Juazeiro apareceu um cabra vendendo uma máquina de fazer dinheiro. Vocês não conheceram isso? Chamava-se viola. Era uma máquina que fazia dinheiro. Você botar a cédula de 100, de 50, são as duas maiores. Melhor fazer a de 100. Uma máquina muito bonita, organizada. Ele vendia a máquina. Primeiro trocava dinheiro ruim por bom. Eu vou dar 1 milhão em nota falsa e você me dá 100 mil reais. Olha que coisa. Chama-se viola. A viola. Ela toca, maneja e você faz essa troca. Era o violeiro. Então, é o que Nelson Hungria chama de torpeza bilateral. Essa vítima do dinheiro bom é tão culpada quanto a vítima do dinheiro podre. Torpeza bilateral, olha o nome como é bonito. Os dois motivos são torpes. Um que queria o dinheiro, o outro estava vendendo o dinheiro falso. E essa senhora lá do Juazeiro se interessou por essa máquina. O vendedor da máquina, ele é muito astucioso. Minha senhora não pode, porque essa máquina eu estou trazendo para 3 homens ricos aqui do Juazeiro, só uma. E quanto custa a máquina? Em moeda de hoje, custa 300 mil reais. Seu fulano, eu não tenho esse dinheiro hoje, mas vou fazer o dinheiro, traga uma para mim. A mulher fez o dinheiro, ele sumiu com a máquina e ela ficou telefonando. Nesse tempo não havia ainda celular, o celular de 93, 94, 1993, 94. Ele volta no Juazeiro com a máquina. A mulher paga, mas antes ele experimentou a máquina. Olha, eu vou tirar dinheiro aqui, a senhora vai no Banco do Brasil, no Bradesco, saber se o banco aceita. E aceitou bem direitinho. Aí foi que a mulher ficou gananciosa. Muito bem. A mulher ficou gananciosa, sabe? Ele disse, agora minha senhora, essa máquina ela só pode ser movimentada de manhã bem cedo. Eu tenho uma namorada aqui no Juazeiro, vou jantar com ela, e amanhã de manhã eu venho aqui. Agora a senhora só pode trabalhar, o Juazeiro é muito quente, a senhora só pode trabalhar de madrugada. Ora, a mulher nem dormiu. Quando foi 3, 4 da manhã começou a trabalhar, e a máquina enganchou, só soltou 10 notas. Já queria pegar fogo. Não pegava, não ajeitava. Dali vamos esperar o homem para o café da manhã para saber o que é que houve. A máquina travou e ele já tinha pago a máquina. O homem levou o dinheiro. E o homem voltou para o café da manhã? Voltou? Hein? Voltou não. O que é que o homem fez? Foi embora. E ela? Ela não teve que fazer, pegou a máquina, botou dentro do carro, botou na cabeça e entregou ao delegado. Ela foi autuada.
Por quê? Por instrumento de fabricação de moeda. A sorte é que o instrumento não fabricava, o crime seria impossível, e as notas que soltavam eram legítimas. Então aí é onde você vê que a vítima é tão culpada quanto o acusado. E num processo desse é preciso que exista o que foi enganado, o que teve o prejuízo, e o que vendeu, mas o que teve o prejuízo tem que ter um homem de condenada, uma relativa boa-fé. Essa é a chamada vítima culpada, é a vítima culpada. Aí você vai encontrar na literatura a vítima provocadora. Eu tive um caso da vítima provocadora, que o culpado foi o Alípio Martins. Você ouviu falar nesse cantor já? Não? Hein? Cadê a cultura de vocês? Já? Lá vai ele com a cabeça enfeitada, sem saber que sua amada o traiu com outro alguém. Essa letra tocou que o Alípio Martins conseguiu comprar um apartamento belíssimo na beira-mar. Morreu novo ainda o Alípio Martins, morava no meio da burguesia. E no Conjunto Ceará, desculpa as pessoas do Conjunto Ceará, que eu amo muito o Conjunto Ceará, tinha um rapaz que toda vida que o caba saía para trabalhar, ele botava a radiola para funcionar. Lá vai ele. Ai. Na 10ª vez o caba perdeu a paciência e matou o desafeto à faca. Eu tratei de quê? Da contribuição da vítima para o delito. Esse negócio de corno dá um prejuízo medonho. Eu tratei da questão da vítima provocadora, não é? Cabia trabalhar cansado em casa, deixava a bela amada em casa, e o cabo botar uma letra dessa, saía no juízo ou não saía? Hein? Saía. Olha que situação. Essa é a chamada vítima provocadora. Vítima provocadora. E eu arguí o quê? Uma violenta emoção após injusta provocação da vítima. O Conselho de Sentença aceitou, porque pode aceitar. O júri tem a liberdade, e eu, como defensor, eu tenho a plenitude da defesa. Toda defesa cabe. Eu estava num tribunal também aqui, e um rapaz foi morto que arrancou a cabeça de um papagaio. Vocês conhecem o papagaio, né? Louro, papagaio, falador. Quando ele arrancou a cabeça do papagaio, ele levou uma facada. E o papagaio é uma ave, eu chamo ave, é um pássaro, é uma ave de estimação. E aquilo a vítima provocou esse fato. É uma vítima excessivamente provocadora. Você pode achar que o motivo é fútil, mas o papagaio tinha 20 anos de amor, de sentimento, falava o nome, sabe? É perigoso papagaio, arara, até para repetir, porque ele repete. Quando o cara vem cheio, ele diz um nome feio com você. Lá vem não sei o quê, viu? Isso aí. Então tudo isso, gente, na advocacia é cultura, é o conjunto. Não pode ser importante demais, não pode falar difícil demais, não pode citar o todo o fim do mundo, que não vale nada. Um dia uma moça perguntou: Paulo Quezado e o Kelsen? Eu digo: eu li, não me interessei por ele não. Por quê? Porque ele é um austríaco, é judeu, é excelentemente judeu, importante, não tenho nada contra, sou judeu também. E o Kelsen morreu nos Estados Unidos de fome. Por quê? Porque a teoria dele não alimentava muita gente, e não serve para a gente aqui não, do dia a dia do Fórum Clóvis Bevilacqua. Essa é a linha. Então você tem que ler, tem que estudar, tem que pensar, e tem que ter uma praticidade no que for fazer, uma situação prática das coisas. Não deixe de ter essa linha não. Outra coisa, não pode ser importância, exibido, não dá certo de jeito nenhum não. Você recebeu um cliente todo pedante, tudo é demais, penteado demais, importante demais, o carro é o maior, o relógio é o maior. Um dia desse eu até desmoralizei ele chegou só mostrando um relógio. Eu perguntei: foi da Galeria Pagé? Aí ele ficou assim olhando para mim: Galeria Pagé, me respeite, isso é um Rolex de 80 conto. Eu digo: eu não sabia, meu filho, porque lá eu comprei de 20, a última vez que eu fui, sabe? É um bichão grandão assim. Aí o cara sentiu logo o negócio que eu, sabe? Mas importante demais. A gente tem encontrando gente importante nesse Brasil, que não tem jeito, gente exibido na alimentação, de ir para um restaurante. Não, meu filho, vamos comer lá no Bigode, ali na Secretaria
de agricultura, o Bigode tem uma comida nordestina boa, sabe? Um sarrabui bom, uma rabada boa, uma fuçura, não é? Uma mão de vaca, uma panelada, um sarapatel. O caba come que tem substância. Um dia desse, uma moça que trabalha comigo foi fazer um júri. Quando foi de madrugada, a moça dando agonia. Eu disse: que foi que houve, minha santa? O que é que está vendo contigo que tu está assim amarelada? É porque eu sou vegana. Vegano? Que diabo é isso? Não, eu só como folha. Só como folha. E um negócio de umas tâmaras. Não, meu, isso não dá certo não. Tu, para aguentar um rojão desse aqui, tu tem que comer espinhaço de bode. Ir para cima. Tem que tomar o caldo do juízo do boi, ou o caldo dos testículos do boi que vende no Juazeiro. É uma maravilha para depressão. Caldo dos testículos de boi, os bichão desse tamanho, cumzinho aquilo ali, o cabo sai escaramuçando. Então essa é a linha. Eu queria agora que dentro desse tema de vitimologia, vocês me fizessem uma perguntinha. Só não pergunte sobre caso concreto, porque pode dar bagunça, porque às vezes um parente do réu tá, um parente de uma vítima, e na Unifor quem ia apanhando era eu. Porque houve uma coisa e eu botei, e a moça começou narrando e atacou, chamando o tio de uma outra de bandido. Rapaz, foi uma confusão, um ciribolo, e o negócio mais feio do mundo. Então, alguém perguntasse, diga só o nome e de que localidade é. Pode não ser de Fortaleza, pode ser de Aurora, de Juazeiro, do Cococi, da Abaiara. Então você diz de onde é. Eu só sei falar desse jeito. Por quê? Porque sou sertanejo, certo? Sou caboclo forte, sou aqui do Ceará. E do jeito que eu falo aqui, eu falo em São Paulo, falei em Portugal, olha. Os cabos com aquela fala embalada, não tem quem entenda. Senhor Paulo, estou muito satisfeito, mas... E deu certo, as coisas estão dando certo, viu? Com 45 anos de profissão, vou fazer agora 45, vou fazer agora 45, na minha turma de 77, 78, tem bem pouquinha gente advogando, porque advogar não é brincadeira, advogar não é brincadeira, é um negócio muito sério. Eu ainda vou dar uma aula de prática de advocacia, do entrar e do sair, viu? Uma coisa absurda, o exercício não é fácil. Agora você tem que ter tranquilidade, bom tratamento, humildade, honestidade para com as pessoas e uma conversa boa para expor a todo mundo, tranquilo, dizendo a realidade. Não pode dizer ao cliente que ele vai ser solto na sexta-feira e a mãe já aparece com a malinha e as roupas. Eu disse que era sexta-feira, mas não disse o mês nem o ano, o dia nem o ano. Olha, que sem vergonheza. A pobre da mãe decepcionada, já sonhando com o filho em liberdade. E a coisa ainda era para progressão de um regime, um tempo bem esticado. Cadê a primeira pergunta? Quem faz? Quem é? Ô Silvinho, que há? Caboclo forte, perigoso, grande profissional, inteligente, preparado. Eu não combinei, Silvio, mas você fez a pergunta melhor do mundo. É onde está contido a vítima do processo penal no direito penal. O 59, ele é básico para a dosimetria. E está inserido o papel da vítima no delito. Papel da vítima no delito. Mas, em regra, Silvio, a gente não leva muito em consideração. Não leva. Porque há uma espécie de esquecer a vítima. Há uma espécie de esquecer a vítima, concentrar tudo no acusado. O promotor ataca, acusa, pesado. E nós advogados, nós temos um chamado respeito pelos mortos. Aqui ali eu tenho que diminuir esse respeito e dizer qual foi o papel da vítima no delito. Tanto serve para a posição do júri, para a definição do júri, de qualificadores e tudo, como para a dosimetria. Muito bem, Silvio, obrigado, amigo. Fiquei satisfeito, colega amigo, de muito tempo. Vamos lá, gente. Doutor Paulo, sim. De Belém. Tive um grande amigo lá em Belém chamado Paulo Clautal. Grande profissional.
Perfeitamente. E sou muito amigo do Américo Leal. Trabalhei com ele 11 anos. Ô, rapaz, aquele que me assombrou com a barba, sabe? Mas foi muito bom o debate. Eu queria fazer uma pergunta, já da sua experiência de muitos lustres de advocacia, que hoje mais do que nunca se comenta sobre as prerrogativas do advogado. E é comum nós vermos pelas mídias, às vezes, o entrelaço de juiz, advogado, promotor, advogado, delegado de polícia, advogado. Como deve se comportar um advogado perante uma autoridade pública? Na sua visão, na sua experiência. Eu fui 6 anos aqui, em 2 milênios eu fui presidente da OAB. 2 milênios, até agora só eu. De 98 a 2004. E me deparei com muita coisa, eu já tinha essa vivência, essa experiência. O que é que ocorre? A faculdade, em regra, ela não tem um laboratório para exercício profissional de advogado. A faculdade não forma advogado. A faculdade faz uma grade curricular e a única coisa que tem pontuando é a prática da advocacia, mas é aquela prática com formulário. Eu não tenho nada contra costureiro, não é contra partitura, nada, mas na advocacia não tem isso, você tem momentos. Então você teria que dar um treinamento psicológico na psicologia judiciária, você tem que dar um treinamento como o advogado deve entrar e sair na sala de audiência, como o advogado deve chegar numa delegacia. E eu avisto tudo isso. Eu tenho um colega que ele é tão tinhoso e experimentado na advocacia que ele chega a perguntar ao juiz qual é a posição dele diante daquela petição. Como? Ele entrou, ele deu entrada a uma petição. O juiz disse: aqui não é revogação, é um relaxamento. Aí ficou pensando: se eu tenho razão, mas se eu for debater, nós já estamos numa quinta-feira, isso volta ao Ministério Público, eu vou corrigir. Chegou: doutor, se eu corrigir dentro do seu pensamento que é o correto, o senhor aceita? Se aceito. Pronto, estava resolvido. Então ele teve o sentido de resolver as situações. Eu, quando saio de casa, não é que eu tiro o coração, o pulmão, o fígado, não. Eu não saio empalhado, eu saio com todos os sentimentos. Mas quando eu observo, que eu conheço aqui, por exemplo, de onde eu estou, eu conheço advogado, desembargador, promotor, juiz, eu sei relativamente o comportamento deles. E uma vez eu cheguei no tribunal, um desembargador que já tinha mais de 20 anos, tratava com ele amistosamente, e o habeas corpus estava 2-0 pró-concessão da ordem, e ele pediu vista. E eu caí na besteira de pedir porque ele votasse contra. Eu estava louco que resolvesse por muitas coisas, até para resolver eu receber meu pedacinho também, que eu não sou hipócrita, não era? Estava doido para soltar o homem também. Aí eu disse: está perto, meu filho, de terminar? 10 minutos. Quanto? 10 minutos. Só? Aqui eu passava a noite com essa turma. Prepara a evidência. Então, gente, ele disse: e o senhor quer mandar aqui? O senhor não sei o quê? E o senhor disse um monte de coisa. Eu engoli a seco. Não, doutor, eu sugeri só. Eu sugeri, foi uma opinião. Não quero saber, não. Está pedido a vista. Mas rapaz, que coisa. E os gritos, um negócio assim meio. Eu sentei, tomei uma água. Quando eu vou saindo, a chefe de gabinete dele lá, aí disse: o desembargador fulano quer falar com o senhor. Pois não. Esse rapaz, eu vou pedir perdão, porque eu deixei minha filha na UTI com embolia pulmonar. Olha, então meu colega paraense da Vetusta Castanhal, criada por cearense pelo coronel João Leal, né? Lá pelo novo repartimento, que eu andei 300, 400 quilômetros sem ver uma casa, sem ver nada, vendo aqui, acolá um índio, e veio muita coisa, uma raposa, uma oncinha. Eu gosto muito do Pará, onde tem muito cearense ali no Tapajós, no Santarém, na Itaituba, né? Como tem, Ave Maria. E o que eu digo a você, depende de cada um. Agora a OAB é responsável para um treinamento com tudo isso. Não é só iniciação à advocacia, não. É a arte de advogar. Porque nada mais difícil do que a advocacia.
Eu venho dizendo isso hoje, mas vem há muito tempo. Eu comecei cedo, comecei com 18 anos, 19. Aos 22 eu estava na luta. Muita gente é criada dentro de casa com pai e mãe. Meu pai morreu cedo, minha mãe morreu depois. Eu tive que enfrentar. Mas nós, brasileiros, nordestinos e cearenses, nós não somos da luta. Nós desvanecemos cedo. Tem isso. E até às vezes eu me valho de reza para tudo isso. Deixa eu rezar em você. Coloca aqui a mão na cabeça. Pronto. Então, é preciso, mestre, o meu conceito é o seguinte: é que você tenha equilíbrio. Não que seja como agulha, leva na bunda e não perde a linha. Não é? Não acontece isso? A agulha leva na bunda e não perde a linha. Mas você tem que ter equilíbrio. Por quê? Muita coisa eu vi que o exagero era do juiz. Muitas vezes eu vi que o exagero era do promotor. Muita coisa eu vi que o exagero era do advogado. Viu? Do advogado. Então, nós temos que ter urgentemente na OAB, como está hoje larguecendo demais. Chegamos a 50 mil semana passada, aqui no Ceará. Temos mais de 1 milhão. Isso não assombra não. Para quem tem vontade de trabalhar, não assombra não. Pode jogar gente demais, não assombra. Gente determinada não tem medo disso. Então é você ter consciência da sua profissão, de saber que você tem contra você o advogado da parte adversa, a parte adversa, o juiz, o promotor e o próprio cliente. Traduz uma confusão dessa? Esse é que é o exercício da advocacia. É isso que eu posso dizer a você. Eu não tenho nada para responder taxativamente, nem aritmeticamente. Não tem. Por quê? Porque é uma coisa de muita composição, desde o seu estado psicológico a seu momento de vida, ao seu momento de vida. Tudo isso, meu bom paraense, você tem, viu? E não é como aqui acolá eu vejo aí uns colegas nossos brigando em tribunal do júri, brigando, sabe? Eu não precisei brigar com ninguém, não precisei. Um dia desse eu ganhei um júri com um promotor, que eu dei uma provocada nele, e ele veio de lá para cá quase me agarrando, foi para cima, tenso, e eu queria demonstrar uma violenta emoção. Eu vítima naquela situação, eu provoquei. Aí eu digo, eu conheci esse cidadão, o pai, a mãe dele, os irmãos e ele. Aí o que é a violenta emoção? Ele me deu o júri. O jurado sentiu que era uma situação dessa. Eu bati numa situação de uma peça, que eu dizia, onde estava o promotor de justiça, que não requereu a diligência? Onde estava? Aí ele, o senhor está me chamando de prevaricador? O senhor interpreta da maneira que queira. Aí o homem veio de lá para cá. Eu não tinha medo, que ele era um magrinho, pequenininho, esse tempo eu era. Mas e outra coisa, eu tinha uma arma maior, eu corria. Pronto. E isso é uma linha do júri. É uma linha do júri. É uma linha do júri. E digo a vocês que quero outra pergunta. Paraense, desculpe se eu fiz uma interpretação genérica da coisa. Eu dei uma visão da experiência. Sabe? Eu dei uma visão da experiência. Eu tenho tanto caso para contar desse, que eu converso com você depois. Você me dá o telefone, eu passo meia hora conversando, contando do que eu já vi, comigo mesmo. Doutor Paulo, oi. tenho certeza que eu vou levar para o estado do Pará, para o povo cabano, o melhor da essência do advogado experiente do Ceará, que é Vossa Excelência. Uma pessoa não. Eu tenho a virtude da humildade, e a melhor das virtudes é a generosidade. Quando agora há pouco o senhor falou só 10 minutos, pois o senhor tem a generosidade de trazer. Não, porque eu estou achando tão bom aqui. A melhora de nós como criatura humana. Muito obrigado. Obrigado, irmão paraense. E outra situação. Nesse ângulo profissional, é uma terceira ou quarta pergunta. Vamos lá? Sim. Fale mais alto, porque eu morei vizinho ao aeroporto durante 10 anos. Um local por nome de Buraco da Gia. Aí atacou muito o Eletra 2 da Varig. Quando chegava de madrugada, aí fazia uma, viu? Pois não.
Muito bem debatida. A questão brasileira não é só de lei, porque nós temos uma Constituição que tem 135 emendas. Não resolve muita coisa, o que resolve é a prática. E a prática aqui, ela é de natureza cultural. A relação homem e mulher, 400 anos de sofrimento da mulher. Eu ainda conheço casas ali que a mulher não almoça na mesa com o marido. Olhe bem, ele dizia assim, por exemplo, a doutora Rena, que é muito experimentada, uma moça de uma visão profunda nessa coisa de crimes contra a mulher. Eu levei um cidadão lá uma vez. A doutora Rena, rapaz, você vive batendo na sua mulher, qual é o motivo? Eu disse, talvez ela mereça. Isso é resposta, talvez ela mereça. Olha a situação. Outro disse assim, quando essa mulher veio para minhas mãos, como que fosse um animal. Então a cultura é muito ruim de homem e mulher. E nós ficamos com toda coisa ruim da relação conjugal elitista, do casamento inventado, do casamento à força, polícia, justiça, não é? O casamento obrigatório. Tinha que casar. Bulinou, casou. A lei era essa. É tanto que tinha um médico aqui que quando ia examinar mesmo, você gosta do seu namorado? Gosto, não, senhor. Aí ele colocava ímã íntegro para não casar. Você gosta, quer casar? Quero. Aí ele rompia o ímã. Olha que situação. Então a questão é cultural, mestre. É cultural. Você vê as músicas. Nós temos uma sofrência brasileira que é o maior índice de ouvintes, é o que tem. Eu tenho um amigo chamado Silvino Neves, que eu chamo Silvino Brega, que o Silvino tem uma audiência, ele era forrozeiro, virou brega porque a audiência é grande demais. Você pega Genival Santos, eu te peguei no Fraga. Você pega de novo Valdir Soriano, que é o nosso Frank Sinatra. É terrível o Valdir. Você tem um do norte, que é o Abílio Farias, que é amazonense, é outra coisa braba, né? Tem uma série de bregueiros que todos eles são no campo da traição, da mulher que vai embora, do coração partido, tudo isso, do homem que não se conforma, que o homem apaixonado é mais perdido. É cultural, é mais perdido o homem apaixonado. O homem vê a mulher beijando a boca de outro. Tudo isso é conteúdo que nós de uma hora para outra queremos limpar. Limpar com o quê? Com a lei. Ora, se a Constituição não equilibra, como é que uma lei vai equilibrar? A lei pode dar mais força. Por quê? Porque os casos não eram denunciados. A Maria da Penha teve esse papel. Eu indico a Maria da Penha para o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque não tinha lei que segurasse. Era a P e depois era a cicatrização das feridas. E às vezes terminava por necessidade, voltando aos braços do amado. Olha aqui, amado, está vendo? Então a mulher se libertou mais. Hoje eu fiquei impressionado com o depoimento da Fernanda Paíba, que é a presidente do maior fundo brasileiro, que é o Fundo de Educação. Ela pela manhã, uma cearense, deu uma entrevista belíssima. O Ministério da Educação, hoje da Educação é todo cearense, e eu estou torcendo por esse ministério, por Camilo, por Isoldo e pela Fernanda. Olha que coisa. Então hoje essa questão ainda é cultural. A lei ajuda, mas a lei também vai expor o que a gente não via antes. Sempre houve feminicídio em alto grau, sempre houve agressão à mulher em alto grau. Agora nós estamos tendo estatística. Aí você pensa que a lei aumentou, mas não é. A questão é cultural, ela controla e vai com o tempo, com a formação educacional, com a educação melhorando. Não é que alguém que tem um curso maior, que seja doutor, não tem isso, porque o Euclides da Cunha foi atirar na mulher e morreu. O filho dele foi matar o amante da mãe, morreu. E quando ele foi fazer a pesquisa, quem tiver o livro da Ana de Assis,
sobre o assassinato do Euclides da Cunha, vai ver que quando o Euclides da Cunha vem do Purus, onde ele foi fazer as pesquisas dele, já tinha vindo dos sertões. Ele disse: nasceu um milharal num cafezal, porque o amante, o Dilermando, que era o militar, era loiro, e o menino nasceu loiro. Aí ele nasceu agora um milharal no meio de um cafezal. A mulher era morena. E o alto, grande intelectual Euclides da Cunha teve uma explosão por ver sua amada nos braços de outrem. Essa é a passionalidade. Foi matar o desafeto e terminou morrendo, porque ele não era perito em arma e coisa alguma, e terminou por morrer. Terminou, cidadão? Estou igual o jogo do Ceará, quando o Ceará está perdendo e o Gomes Faria, o cara pergunta: já terminou? Hein? Alguma pergunta mais? Hein, meu filho? Terminou. Gente, eu quero agradecer. Quem é que tem uma músicazinha para colocar evidências aí? Tem?